E hoje estamos aqui, né, para mais um podcast, mais um Expert Vetcast, e com dois nomes de peso que chegaram aqui, era tudo mato, né? A gente vai falar justamente sobre isso, né? Pessoas que vêm desbravando, abrindo caminhos, e fica com a gente que vai ser uma conversa muito legal. Já curte, comenta, compartilha com os colegas. Esse podcast foi pensado para você, veterinário, que tem sonhos, desejos de empreender, talvez, seguir para uma carreira solo, né? Quando o Michael me falou desses dois nomes aí, eu falei top na hora, que realmente são referências aí para mim como veterinária também. Então, bora aprender com a história desses dois hoje, né? Com certeza, né? Eu sou o Michael, né? Aqui na Expert eu cuido da parte do marketing, né? A minha ideia é justamente essa: facilitar a vida de vocês no digital. Eu sou a Kevlin, sou veterinária como você, mentora aqui do Expert Vet. Minha expertise é vendas, atendimento ao cliente, relacionamento interpessoal. Fica com a gente que a meta aqui é todo mundo subir junto. Bem-vindo, Éder Costa, né? Ricardo Pauli. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, muito bom estar com meu amigo, colega e amigo de vários anos aí, desde época de faculdade, né? Isso aí. Assim que a gente gosta, né? Que daí vem bastante história. Quando tem intimidade. Daí que rola a conversa, né? Então, vamos começar, né? Já começamos, né? Voltando lá atrás. Vamos começar, né? Apresentando aí, né? Como que surgiu, né? Essa ideia de vir algo novo, né? Fazer aquilo que ninguém estava pensando em fazer, né? Trazer isso para a realidade. Tirar o Tu já estava na lida quando eu comecei. Então, eu sou formado pela UDESC, em Lages, 2006. E sempre, até antes de entrar na faculdade, eu já tinha uma paixão pela cardiologia e cirurgia, né? Cirurgia, desde meio do curso, eu já entrei na parte de monitoria de técnica cirúrgica. E a ideia de cirurgia cardíaca era muito forte. Porém, isso estava muito longe, né? Muito longe da realidade. Então, eu entrei no mercado de trabalho, assim como todo veterinário perdido, sem saber o que fazer, procurando um plantão, procurando um local para se alocar e para começar a carreira. Mas na primeira oportunidade eu já migrei para cardiologia e essa história aí que continua até hoje. Uau, um bom tempo, 2006, doutor? 2006 e mais ou menos 2008 eu comecei a ir para cardiologia. Muito bom, vai para 20 anos aí 20 de história. anos, Eu entrei em agosto de 2004, já conheci o Éder na faculdade nessa época. Durante a faculdade acabei fazendo uma iniciação científica com o departamento de farmacologia lá da UDESC. E conheci um pessoal da Universidade Federal de São Paulo, um laboratório de pesquisa de alta tecnologia, que o pessoal era mais focado em neurofisiologia, neurobiologia, muito focado em transtornos psiquiátricos e dependência de drogas. E aí me interessei bastante, comecei a fazer alguns estágios, acabei fazendo estágio final lá e fiz mestrado lá. E aí, quando estava no mestrado, surgiu aquela dúvida, assim, mas eu tô pesquisando tratamentos para humanos serem tratados, à base de modelo dos animais, mas focado para humano. Como que será que o psiquiatra, né, o que era meu orientador, ele pesquisava e aplicava eles como os pacientes dele. No meu caso, eu era veterinário e estava pesquisando um tratamento para humano, não poderia aplicar. E eu comecei a ficar com uma dúvida, assim, e quando os cachorros tem problema, né, algum problema emocional, e qual que é o caminho? E aí eu fui buscar, na época, isso era 2009, eu me formei, comecei o mestrado já. Não tinha quase nada, né? Tinha pouquíssimos veterinários no Brasil que trabalhavam com isso. Um em São Paulo, Mauro Lantzmann, Séries Faraco e Joyce Peluzzi, em Porto Alegre. Fui aluna da doutora Séries.
É muito querida ela. Uhum. João Telhado no Rio e a Daniela Ramos voltando de Lincoln. Tinham pouquíssimos e aqui em Santa Catarina não tinha ninguém que trabalhava nessa área ainda, né? E a gente foi desbravando a área porque até então a área não existia, né? Ela foi desenvolvendo aos poucos. Tanto é que a Associação Brasileira de Medicina Veterinária e Comportamental foi fundada agora em 2017. Uau. A gente fala agora, mas ano que vem faz 10 anos já. Mas é muito recente, né? Então, a gente foi, no começo, a prática, assim, quando tinha algum problema de comportamento, geralmente chegava pro balconista da agropecuária, ou do pet shop, pô, passa um contato de um adestrador. Até trabalhar isso com os colegas, que, pô, tem um veterinário comportamentalista que trata disso, né? O adestrador também trabalha em conjunto, mas tem uma área da veterinária agora, né, voltada para isso. E Literalmente, então, tudo mato mesmo, né? É uma área, áreas a serem desbravadas, né? Acredito que, claro, hoje é muito fácil a gente ver a necessidade do mercado, né? Ver o quantos profissionais vieram depois disso, quanto essas áreas são importantes, mas naquele tempo, realmente, era uma aposta, né? Uma aposta muito grande. E aí eu pergunto pra vocês, assim, provavelmente não foi fácil, né? Essa decisão. Eu não digo nem a decisão, porque às vezes a gente tem muita convicção do que a gente quer fazer, mas conseguir entrar no mercado, a gente precisa também se sustentar, né? Então, fazer com que o cliente procure esse serviço, entenda esse serviço. Como foi pra vocês a parte, assim, do pessoal talvez chegar e dizer assim, tu é louco, isso aí não vai dar certo, que tu tá inventando moda? Como é que foi pra vocês isso? Exatamente. Na verdade, no meu caso, não foi uma questão de uma decisão, foi a questão de oportunidades que foram casando com aquilo que eu achava que ia ser bom na carreira. Eu posso dizer que eu não tinha muito medo do que vinha pela frente no começo, até pela idade, a gente é um pouco mais inconsequente, né? Uhum. Formei ali, tinha uns 22 anos, 23 anos. E a primeira oportunidade, na verdade, não foi na cardiologia. Eu estava buscando alguns locais, como eu falei, eu fiz plantão, fiz atendimento, cobri férias, cobri folga, sabe? O que dá, né? O Vai que indo. aparece, né? E tinha muito mais oportunidade na época, porque o volume também de veterinários era muito menor, né, em relação a Uhum. hoje. E a primeira oportunidade foi na área de ultrassom. Uau. Uma colega lançou essa oportunidade para trabalhar junto, para fazer um treinamento ali. E no meio dessa história surgiu a ideia de, pô, por que a gente não faz então um serviço de ultrassom e um serviço de ecocardiograma? Eu falei, pô, aí tá dentro das minhas expectativas. E a coisa foi acontecendo, eu fui a Brasília fazer um treinamento com o Carlão, médico veterinário, grande Carlão, abraço. Um profissional muito experiente na área da cardiologia, mas os especialistas eles estavam muito vinculados com universidade na época. Eram poucas as situações, pelo menos aqui na região, em que um veterinário exercia uma especialidade na clínica, no front, né? Direto. Então, quando eu comecei a atender, eu não deixei de fazer os plantões ainda, não deixei de fazer os outros atendimentos. Mas eu já acreditava que isso poderia acontecer, que eu poderia me dedicar só à especialidade. E aí surgiram, né, os conselhos. Olha, eu acho que não dá certo, eu acho que não é um bom caminho. Tem que fazer a clínica geral, porque não tem demanda para isso, porque o exame é caro, porque não é todo cliente que aceita, né? Mas eu acho que acreditando mesmo que o mercado muda, evolui, eu acho que foi isso que fez dar certo. Eu acho que acaba sendo meio que uma trajetória única de quem tenta desbravar uma nova área ou até se especializar, né? É difícil você sair da faculdade já trabalhando numa especialidade. É quase impossível isso. Ou se conseguem fazer isso é de uma forma ainda que eu não considero adequada, porque é importante a gente ter uma certa vivência da clínica geral.
para depois ir para as especialidades. Eu também fiz bastante plantões, trabalhei em clínica geral por muito tempo. Só que eu tive o meu desejo sempre foi voltado para a área de comportamento. Eu falei, não, eu preciso aumentar as horas trabalhadas com comportamento e diminuindo nas outras, né? E esse sempre foi o foco, mas e surgiu uma oportunidade na área comercial, como promotor de vendas da Rios, da ração, não tinha nada a ver com a minha área, mas eu vi, eu vou visitar clínicas, hospitais do estado inteiro, né? Sendo pago por uma empresa, né? Quem sabe é uma ótima oportunidade de fazer Fortalecer o contato. network, né? Com certeza. Então, nessa época eu conheci muita gente, já com a intenção de trabalhar com comportamento, mas fortalecendo o network mesmo. E foi daí que comecei a visitar muitas clínicas, hospitais e, claro, paralelamente ao meu trabalho na distribuidora, fazia, antes de sair do estabelecimento, deixava um cartão, um folder. Naquela época não tinha tanto engajamento ainda, marketing digital, nem sei se existia Instagram nessa época, né? mas era basicamente cartão, folder, e a gente visitava a clínica, colegas, vários daqui conheço dessa época, assim, que a gente visitava, e foi isso, começou a ser reconhecido e explicar como é que funcionava, qual era o caminho para indicar, quais casos eram de veterinário comportamentalista tratar, e quais se poderiam encaminhar para adestradores, e por aí vai. A gente comenta muito na mentoria do Expert sobre a veterinária, a gente até associa aí a 1.0, 2.0, 3.0, né? E a gente fala muito com a galera lá que o 1.0 era aquele veterinário que atendia todos os animais que existissem, né? Então, estilo Dr. Paul lá, cavalo, cão, gato, papagaio, periquito, o que vier. E aí depois teve esse advento das especialidades, né? Na verdade, não as especialidades ainda, a questão do dividir. Então, pequenos, grandes, produção. E aí agora sim, 3.0, as especialidades, né? Hoje muito forte, né? Que aí já não é eu atender sou médica de pequenos, vou atender todo cão e gato. Não, eu vou focar em uma área e vou ser muito boa naquilo que eu tô fazendo. Até porque quem faz tudo não faz nada direito, né? Sim. Mas, em contrapartida, eu vi aqui nas duas histórias, e é importante a gente ressaltar isso para os colegas, às vezes, que estão começando. Hoje eu vejo muito que a galera já quer sair da faculdade com uma especialidade, né? E aí, às vezes, já estão na faculdade já pensando na pós, e aí, algo que os dois comentaram aqui, é importante esse geral, é importante dar esse rolê, que no Dr. Ricardo ali, né? Poxa, foi para a área comercial, nossa, não tem nada a ver com o que eu tô fazendo, mas olha a visão. Poxa, eu vou visitar vários colegas, eu vou estar em movimento, a gente fala muito também, movimento gera movimento. Eu vou estar em movimento, vou ver as coisas acontecendo, vou sair de casa, né? Às vezes eu vou ficar ali esperando uma oportunidade cair do céu e eu posso ir atrás e às vezes não vai ser como a gente imagina, né? Eu vou trabalhar com comportamento, então eu só vou sair de casa se for para isso. E não, às vezes no início a gente precisa se dispor a algumas coisas com essa visão, né? Para onde eu quero ir. O que eu também acho importante, né, Maicon? Porque se a gente não sabe para onde vai também, a gente se perde no caminho, né? Esse é o ponto que eu vejo muito ali. Tanto ambos vocês e outros convidados já falaram isso, né? A questão do movimento. Não necessariamente a gente vai estar onde a gente queria, né? Que é o destino. Mas tem um caminho até chegar ao destino, né? E é isso, que nem tu foi ali, foi o exame. Opa, surgiu ali o eco, agora já começou a gerar conexão. É claro, a gente tem que estar ciente de que se aquele caminho, de alguma maneira, vai levar a gente até o resultado que a gente quer. Né? Que nem tu foi ali, foi estratégico, só que tu tinha em mente ali o destino. Sim. Claro, né? Eu vou, mas eu não vou me perder. Porque acontece, é muito fácil a gente se perder. Vou dar até o exemplo nosso aqui da Expert. Né? A Kevin, quando a gente iniciou com as mentorias, bem dizer isso, a gente, né, quis desbravar algo que todo mundo dizia que não vai dar certo, não, o pessoal não tem mentalidade ainda. E a gente falou, então, a gente vai criar mentalidade neles. Né? A gente vai trazer essa descoberta para eles ter esse cuidado, ver que, né, muitas vezes é o que está faltando para ele alavancar ali o negócio ou a carreira dele. E surgiu, né? Por que não vai fazer isso para empresas, né? Para empresas em geral, que rola dinheiro mesmo, Não só né? para veterinários, Sim, no caso. Entendeu? Por que não vai fazer para empresa, indústria, coisas assim, esse treinamento?
Ela, não, porque a gente tem um foco. Tem foco. Porque o que acontece? Se a gente for para aí, é 2 toques para se perder. É isso importante que eu achei nos 2 casos ali, é o quê? Ter o destino, claro. Exato. É isso que eu quero. Mas daí vamos encontrar caminhos, né? Eu acho que Vai lá. eu acho que é um caminho que a gente se espelha na veterinária muito na medicina, né? Então, lá atrás não tinha as especialidades, vai criando cada uma delas, até que eu ouvi de um colega há muitos anos atrás, quando estava começando, larga a mão disso aí, comportamento todo veterinário clínico trata, né? Sim. Ou é coisa de adestrador. Mas assim, comportamento faz parte da clínica. Não, entendo que sim, mas e o médico, né? E o comportamento humano, é o clínico geral que trata ou é o psiquiatra? Né? E aí Isso. começava a vir trazer esse questionamento. E a gente ia crescendo com esse relacionamento. Mas é importante, eu acho, a gente sempre ter um equilíbrio entre a especialização e a realidade atual, né? Então, hoje na medicina tem cirurgião de punho esquerdo, se duvidar, né? Na veterinária, talvez, se tu abrir uma cirurgião de punho esquerdo, não vai dar certo. Sim. Ou pode ser que dê, mas não Vai ter um caminho, naquela né? cidade que você tá, talvez tenha que abranger estado e Brasil, enfim. É um desafio. É um desafio Eu grande. acho que quem entra nessa jornada de desbravar uma área nova carrega uma responsabilidade de trazer uma mudança cultural com isso, porque tem que fazer dar certo. Então, eu acho que o trabalho de pesquisar o que já deu certo na medicina, no nosso caso, é o que faz mais sentido, né? Claro, entendendo as peculiaridades de cada área. E eu acho que outra coisa importante é não se apegar ao processo, né? Essa questão de se manter em movimento, né? Você tem um objetivo lá na frente. Claro que você tem que ter metas para poder alcançar, mas muita coisa pode dar errado e você tem que tomar cuidado para não perder esse objetivo de vista. Tem um pouco de senso de propósito nisso também, né? Porque se a gente não sabe realmente qual que é o nosso propósito dentro do que a gente está fazendo, quando vem o dia difícil, ou como a gente está comentando aqui nesse tópico, o ceticismo dos colegas, do público, enfim, a gente acaba se abatendo, né? Então a gente precisa ter essa visão de, não, eu sei qual que é o meu propósito, eu sei o que eu quero gerar de impacto na sociedade perante o meu trabalho, né? E claro, falando como empreendedores, né? Óbvio que a gente tem, como o doutor falou aqui, poxa, tem mercado. Não é que assim, eu vou criar algo, mas também não vou inventar uma coisa muito fora da casinha, né? Preciso sim acreditar naquilo, mas eu preciso ter uma noção mínima de mercado. Existe a necessidade? Né? Hoje o que a gente vende é a solução de dores, né? Todo mundo tá resolvendo a dor de alguém, alguma situação que precisa ser resolvida, né? Essa dor existe? Existe. Então, assim, o Maicon comentou aqui da minha situação, porque eu, como veterinária, até o doutor falou aqui que ele trabalhou como promotor, sim. até por essa área aí eu passei também, dei uma passadinha assim, dei um rolê nessa parte aí também, porque assim, eu sempre vim da área de vendas, diferente de vocês, eu comecei a faculdade já não tão jovem, eu já comecei a faculdade com 25 anos, então eu já tinha um histórico de vida, eu já trabalhava há 10 anos, então eu já tinha assim uma noção de mercado completamente fora da veterinária, e o meu foco sempre foi esse, atendimento ao cliente, vendas, e aí quando eu entrei na veterinária, eu pensei assim, pronto, acabou, foi uma vida que ficou para trás, agora é uma nova vida. E não! O meu primeiro plantão, fui atender de cara ali com um tutor que assim, olha, eu não tenho dinheiro, o gato em uma situação de emergência, se eu não te pagar, tu não vai atender meu gato? E aí a gente fica assim, eu não sei, eu só quero atender o gato, eu só quero resolver o problema do gato, eu não quero entrar em negociação de valores, e enfim. Só que é uma realidade. A gente precisa, ainda mais se a gente trabalha de forma autônoma, empreende, a gente precisa saber vender. A gente precisa saber falar com esse cliente, a gente precisa saber resolução de conflitos. Quando eu não atendi a expectativa que o cliente esperava, como eu resolvo isso? Eu digo assim, eu tenho razão e ponto? Ou eu tento uma conversa com esse cliente, tento, né, estabelecer pontos. Então eu vi que tudo isso era muito necessário. Tudo que eu tinha aprendido lá atrás era muito necessário dentro da veterinária. E eu vi o quanto que os meus colegas não estavam preparados para isso, quanto que a gente tem muita gente boa
tecnicamente, mas chega na hora de falar com o cliente e não consegue falar. E aí parece que a pessoa é muito ruim. Mas na verdade não é que ela é ruim, ela só não sabe se comunicar, ela não sabe estabelecer, botar os pingos nos is, né? Sim. Então foi aí que surgiu essa questão de também um certo pioneirismo. Existe hoje algumas empresas que fazem esse tipo de serviço, mas realmente assim focado em pessoas. A gente fala aqui no Expert é tudo sobre pessoas, porque assim, o próprio colega, o veterinário, a gente tem um programa de cuidar dos nossos colegas, a gente faz encontros, a gente fala sobre o nosso bem-estar também. A gente tem essa questão do cliente, né, e dos parceiros, né, porque é o que a gente tá aqui hoje, nós somos parceiros dentro dessa jornada. Como que eu me comunico com o meu parceiro? Então, tudo isso é muito importante. E aí vem o Maicon com a questão do marketing, que também é sobre pessoas. Porque quem compra não é o paciente. Instagram ainda, o pet não assiste ainda, né? Não. Mas assiste, né? Mas não assiste, né? E é o responsável ali que vai estar assistindo, vai estar Vai consumindo, tomar as decisões, vai tomar as né? decisões. E aqui, quem passa o cartão Exato. também lá, porque não adianta a gente ter o padrão ouro na ponta da língua, né? Se Sim. ele não está disposto a fazer. Né? É. Se ele quer ir na agropecuária lá, fazer a vacina mais barata que tem. E falando em questão de vendas, né? Não deixa de ser vendas. Conta pra gente qual foi a maior dificuldade de vocês. Foi em relação a conscientizar, né, nesse pioneirismo, conscientizar os veterinários, os colegas, da importância dessa atuação de vocês, ou o tutor final em si? Qual que foi a maior barreira ali no início? É difícil dizer qual foi a primeira barreira, mas eu acho que a chave está sempre em essa mudança cultural a que eu me refiro, Sim, de educar, entre aspas, o colega clínico geral, porque ele influencia muito na tomada de decisão do nosso cliente, do responsável, dono do pet. E é muito desafiador você entrar em uma situação onde o que é normal, né? O que é normal é o veterinário atender, é ele ser sistêmico, é ele ser generalista, atender tudo. E ele precisa explicar para o cliente por que ele vai direcionar o atendimento para um outro profissional, porque ele confia naquele profissional. E na veterinária tem uma particularidade em relação à medicina de humanos, que o responsável, ele quer mais esse negócio, essa coisa de levar o pet em um local só e resolver tudo. sim. Porque tirar o animal de casa na grande maioria dos casos, é estressante, né? De certa forma, é estressante. E ele acostuma com o veterinário e é difícil essa mudança, né? Agora vai ter que passar por um outro colega, outro profissional, vou ter que conhecer outra pessoa, vou ter que estabelecer um relacionamento com outra pessoa, tem a questão de confiança, né? Eu vou deixar o meu pet com uma pessoa, né? E ele vai estar desprotegido ali naquele momento. Então é um desafio. Mas, por outro lado, as especialidades são uma realidade para todo mundo. Todo mundo que tem um pet sabe que se for fazer uma consulta médica, o médico vai direcionar para um cardiologista, para um urologista, para um nefrologista, enfim. Isso é uma realidade. Por Mas que esse na veterinária relacionamento não? aí que tu falaste é bem a questão de se a gente pensar como um filho, né? Uma criança, ele tem o pediatra, vai acompanhar ele até os 12 anos. Só que se eventualmente ele tiver um problema no olho, ele vai para um oftalmo. Exato. Isso não é uma competição, inclusive, é um trabalho de parceria e ele vai ir e vai voltar, né? É importante esse contato íntimo com o pet que é dele, mas ter o apoio do colega, né? Em situações específicas, né? Mas até tem na veterinária eu vejo que tem uma dificuldade ainda maior, porque num pet shop, se a gente for pensar, tem o cabeleireiro, tem a pedicure, a manicure, tem a clínica, verdade. tem... Pô, Mas tá tem a mudando isso loja aí de também, né? roupa, tem a loja de acessórios, Bem isso. tá tudo ali. Acaba sendo um pouco confuso, né? Então... eu não vou no médico e no cabeleireiro ao mesmo tempo, né? Já passa na farmácia ali na Pois frente, é. compra o remédio. E no meu caso, da mesma forma como na cardiologia do Éder, aconteceu, a dificuldade maior foi com os colegas. Eu acho que ainda tem, justamente porque na faculdade ainda não está na ementa do curso de veterinária a disciplina de comportamento. Muitas vezes
passa bem por cima, fala alguma coisa sobre comportamento de bovinos, de ovinos, para melhorar a produção final de um produto, mas para pets ainda é muito pouco. Uma aula, se for muito, Imagino. assim. E todo veterinário sai da faculdade achando que é coisa de adestrador, né? E trabalhar isso com um colega sempre foi um desafio. Por outro lado, o tutor geral já tá no Instagram, como tu falou, olhando ali, e, pô, tem veterinário que trabalha com isso, Nível né? de consciência E já às tá vezes ele maior. vai direto. Então, trabalhar com o veterinário foi e é um desafio, porque muitos não conhecem a área ainda. Eu tive uma cadeira, tava comentando ali da professora Séries, né? Eu tive uma cadeira de comportamento e realmente, assim, o quanto é importante essa consciência, né? Que vocês comentaram, o colega às vezes tenta resolver, porque o clínico geral vai fazer. Como hoje eu sou clínica geral, eu ainda me mantenho assim, vou ficar aqui até ter certeza de um próximo passo, sabe? Porque eu tenho essa opinião que não adianta a gente sair fazendo um monte de coisa sem fazer bem feito. E eu vejo que na clínica geral já tem muito erro da galera aí. Por exemplo, vai vacinar, não pega um esteto pra escutar, né, doutor? Aí não pega uma doença genética ali, alguma coisa que poderia já resolver. E o comportamento era muito nisso. Porque o pet ali, eu vejo que, assim, as pessoas não explicam o básico. O básico, porque pra gente, às vezes é tão simples, só que pra quem tá adquirindo um pet, seja adotando, seja comprando, às vezes é o primeiro cachorro da família. Ou, às vezes, é o primeiro cachorro que vai ser tratado como filho, como membro da família. Ele até então ficava no pátio. E aí muda a gente saber explicar pra ele o básico de um filhote, porque muitos problemas lá da frente seriam resolvidos se os colegas estivessem explicando nas primeiras consultas. Sim. Então, eu vejo o quanto que realmente é necessário essa consciência. E aí, como vocês têm tanto tempo, né, de caminhada aí, tem muitas coisas, vocês têm esse trabalho de hoje, assim, focado com os colegas, né, aquela já aqui, né, demonstrando meu interesse de aprender mais. Parceria. Sim, sim. Mas como que é hoje o trabalho de vocês com vocês comentaram muito sobre a educação, né, como é o trabalho de vocês hoje com a educação dos colegas? Bom, antes de falar na questão da educação, eu acho que você tocou num ponto importante que eu costumo falar. Clínico geral, ele não é um veterinário geral que faz tudo. Ele não é um veterinário que que precisa ter pouca habilidade. Não, ele é um especialista. É isso é essa mudança cultural que eu acho que é preciso fazer na medicina veterinária. O clínico geral, ele é o especializado em manter o relacionamento com o cliente durante toda a vida do pet. Ele é especializado em triar os problemas, ele é especializado em direcionar para o colega especialista, ele é especializado em manter contato com o especialista, em ponderar os tratamentos, as tomadas de decisão e manter esse apoio, essa ponte. Então, eu acho que, primeiro de tudo, a primeira mudança grande que precisa ser feita na medicina veterinária tem que entender que o clínico geral é uma especialidade, e eu digo sempre, é a especialidade mais difícil e a mais importante de todas. Agora, nessa questão de educação, né, eu acho que a educação continuada ela é necessária na nossa profissão. Não vou estender as outras, eu acho que todo mundo precisa estar sempre aprendendo, né? Mas não se trata só de um desafio, mas eu acho que é a grande oportunidade hoje, porque o mercado assim, dá para dizer em algumas áreas que está saturado, tem muito profissional hoje. Não sei se mais do que o mercado atende, mas, enfim, é a realidade e a gente precisa se movimentar. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer nesse momento é identificar onde estão as lacunas. E quanto mais especializada tá a medicina veterinária, mais vão surgindo essas lacunas, porque a gente precisa de cada vez mais informações durante o atendimento para poder tomar as melhores decisões. E por outro lado, o dono do pet, o nosso cliente, ele está exigindo cada vez mais. Sim. Ele está exigindo uma paridade com a medicina dos humanos. E a medicina para onde caminhou? Para as subespecialidades, né? Então, uma das lacunas são as subespecialidades.
A outra lacuna são as deficiências que as especialidades estão encontrando. Tanto pelo fato da evolução das especialidades. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu comecei, a ecocardiografia era quase que uma ultrassonografia do coração. Já tinha o advento do Doppler, que permitia fazer avaliação funcional do coração. Mas hoje a gente consegue saber se existe um segmentozinho do coração que está contraindo menos do que o outro. Hoje tem teste de esforço. É possível analisar a performance completa do coração. Nossa, imagina. Imagina, né? Então, isso exige que a gente cada vez mais vá se aprofundando. E, por outro lado, não se admite mais que os profissionais sejam básicos naquilo. Então, e existe uma coisa que foi pontuado de outra forma aqui no começo da conversa, que é curva de aprendizado. Eu acho que até está um pouco... As especialidades em geral, elas estão um pouco banalizadas, né? O exercício da veterinária, de forma geral, está banalizado. Uma porque o ensino acaba perdendo qualidade, e outra porque realmente é muito conteúdo, é difícil e cada vez mais conteúdo, né? A tecnologia vai aumentando o conteúdo. Então, os profissionais, eles começam a carreira com uma bagagem pequena, mas isso é uma coisa natural. Existe uma curva de aprendizado, existe um tempo pelo qual o profissional precisa evoluir dentro dessa carreira. Alguns vão ter uma velocidade maior de aprendizado, então essa curva de aprendizado ela vai ser de uma forma, outros não. E aí surgem essas lacunas, aí surgem as necessidades de nós que já estamos aí há mais tempo em carreira, de ensinar, de trazer esse conhecimento, treinar, conduzir o veterinário para melhor posição dentro da curva de aprendizado. E eu acho que é nisso que a gente precisa se especializar mais agora. É isso que a gente diz, né? A gente muitas vezes não precisa saber, a gente tem que ter o contato de quem sabe, né? Isso é muito, Né? muito característico dessa questão que o É Éder clássica, falou. e é isso, né? Muitas vezes é que nem eu já acompanhei vários eventos, né? De cardiologia e tal, e nossa, e cada vez eu aprendo, eu penso assim, ó, o clínico geral tinha que estar, não é o foco dele, mas tinha que estar lá, tu tinha que estar lá para o quê? Para se aprimorar, para melhorar, para muitas vezes saber ter essa percepção, porque é aquela história, hoje em dia tem um leque de ferramentas gigante que antigamente era o martelo e o alicate. Hoje em dia tu abre aquela maleta com 690 peças, mas qual que tu vai usar, né? Daí, e agora é isso que eu ia perguntar. E para ti, Ricardo, como é que funciona essa questão de educar e conscientizar, né, esses colegas? Pois é, basicamente, assim, o desafio é mostrar para o colega que ele pode encaminhar para um veterinário quando houver algum problema de comportamento, não necessariamente deixar de passar a encaminhar por um adestrador, mas mostrar também as indicações, mostrar que você está também ativa, estudando, participando de eventos, mostrando a cara, dando a cara a tapa, né, e participando e fazendo network, porque o colega vendo que você está se especializando, quando estiver diante de algum quadro como aquele, comportamental ou não, vai lembrar, falar, pô, ele tá ativa, é a pessoa mais capacitada para tratar do meu paciente, e acaba encaminhando. Então, eu acho que network, a conversa com os colegas, conhecer muita gente, participar dos eventos, isso é super importante. Não dá pra ter preguiça, né? Não, de forma alguma. Aí não acontece. Mas é isso que a gente fala, né? Não, o slogan esse da parte do marketing lá que a gente utilizou é justamente isso, né? Não basta ser bom, você precisa comunicar isso. Sim. E é comunicar não só no digital hoje é uma facilidade, porque todo mundo tem pouco tempo, é uma maneira de tu comunicar ali com esse pessoal, né, de uma maneira sem perder tanto tempo. É a nova televisão também, né? É claro, eventos, né, tá em movimento, né, tem os congressos, né, a gente tá nesse movimento para quê? Ter esse network com o pessoal e para quando o pessoal pensar, indicar a gente lá, né. E agora, outro ponto, né, a se falar ali é
ali, porque a gente não romantiza muito aqui, né? Que a gente brinca, né? A gente quer trazer a realidade. Porque às vezes o pessoal sai, vou me especializar, agora eu vou fazer cardiologia, eu vou fazer comportamento, que é um mercado muito bom, que ainda Olha dá lá pra o entrar. Ricardo e o Éder, eles têm muito sucesso, eu vou Exato, fazer. né? Eu vou ir, vou sair, Aí pum. no primeiro dia... Primeiro mês ali já não, era mentira, né? Justamente isso, né? Qual foi, assim, ó, do tempo, né, que vocês se formaram ali, qual foi a virada de chave? Quando realmente vocês começaram a colher os frutos desse plantio? Bom, será que eu já colhi? Tem muita coisa para colher. Tem. Eu acho que é isso mesmo. A gente nunca sabe quando a gente atingiu o objetivo, porque na verdade a gente nunca vai atingir, né? Exato, Eu né? acho que é sempre esticando a meta, levantando, né? Deixando o objetivo mais difícil, mais complicado. Aumentando as safras, né, de colheita. E a hora que tá quase coçando, joga a meta mais para frente. Isso, mas para não desanimar quem está nos ouvindo, quem está começando principalmente, bom, o que parece, para mim, olhando aí para a jornada, olhando para trás, é que o começo é sempre muito difícil, né? E eu não, tenho certeza que hoje está muito mais difícil do que era na época, mas dá para comparar bem. As dificuldades eram diferentes. Nós tínhamos a dificuldade de fazer o cliente querer o nosso serviço, e hoje o cliente já quer o serviço que a gente presta. Então tem diferenças. Mas eu acho que a coisa começa a melhorar a partir do momento que a gente já estabeleceu um bom convívio com os colegas da região, que a gente já faz parte do ecossistema. Eu acho que é por aí. A gente investe dinheiro nisso, né, em networking. No caso do Ricardo, ele ganhava dinheiro fazendo networking, ele foi mais esperto. Né? Como assim? Ele ia na... É que ele trabalhou como promotor de vendas e ele prospectava dessa forma. Essa aí ele... Essa é a sacada. Jogada de mestre. Mas depois dessa fase de investimento, né, de você conhecer os colegas, eu acho que a coisa começa... Tem que ter sempre honestidade, né, de entender as limitações, a humildade na relação, acho que é importante, né, você entender que não é porque você atua dentro de uma especialidade que o clínico geral é menos do que você. Eu acho que uma das coisas importantes é o que eu falei anteriormente, é entender que o clínico geral também é um especialista. E a especialidade dele é mais difícil do que a sua. Ela é mais desafiadora. Então, a partir do momento que você mantém esse bom relacionamento de confiança que o clínico ele vai precisar de você tal qual você precisa dele, porque você tem que ter o encaminhamento, eu acho que a coisa começa a funcionar. E da mesma forma como acontece, mais uma vez fazendo a comparação com a medicina, na medicina você não pode... me formei no dia 31, no dia 1º estou trabalhando com cardiologia, né? Na veterinária, ou com comportamento, você forma um veterinário generalista, né? Você pode começar a atuar, mas... eu não recomendo isso, né? Eu acho que não é o caminho mais certo, que você tem que criar uma casca, você tem que criar uma experiência com clínica geral, enfim. Não só com a técnica, né? Mas também com o jogo de cintura, com a comunicação com o cliente. É importante, até no meio comercial e empresarial, né? Talvez ser um funcionário de alguma clínica... para ter um respaldo de outros colegas, trabalhar em equipe, para vocês espelhando, né, métodos e formas de atender de outros colegas e formando a sua. Né? Se você sai da faculdade cru e já sai atuando, a chance de você fazer algum erro e queimar o filme com outros colegas é muito grande. Agora, se você vai comendo pela beirada, vai devagarzinho, sem pressa de fazer a coisa acontecer, estudando, fazendo network, eu acho que não tem como dar errado, assim, sabe? É claro que a meta
cada um tem a sua, Sim. né? É difícil comparar isso, mas a gente sempre está evoluindo e sempre buscando atender cada vez mais melhor nosso cliente, porque esse cliente satisfeito vai falar bem do teu serviço para familiares, parentes, amigos. E o veterinário dele, sabendo que deu certo, também encaminha para outros Gera colegas, confiança, né? outros casos que semelhantes. Então, eu acho que isso é super importante, né? Eu acho que, em síntese, o resultado ele nunca pode ser o objetivo. O resultado financeiro, o resultado, eu quero ganhar uma estabilidade, eu quero faturar Referência. tanto. Isso nunca pode ser a meta. A Sim. meta é prestar o melhor atendimento e resolver o problema do maior número de pessoas possível. O resultado financeiro, ele é uma consequência disso. E se você buscar o resultado financeiro, eu acho que você está no caminho errado. Até porque não sustenta, Desculpa, né? porque agora eu vou ter que aproveitar o gancho, porque eu até ouvi uma história de bastidor, né? Eu tava conversando com uma cliente minha, e daí eu disse, o Éder e tal, né? O Éder, o Ricardo vão ir lá, né, mês que vem com a gente lá no podcast e tal. Ela me contou uma história Olha, babado. que é justamente isso, né? Que não é só o dinheiro, não é só a questão do interesse, né? Mas é realmente o brilho no olho de fazer o que a gente faz, né? E a gente fala muito aqui também, né? Claro, a gente, né, quer ganhar, né? Quer entregar, mas é isso, resolver problemas, né? É entregar antes de receber, muitas vezes. Ela disse que estava no hospital lá, e daí surgiu um caso de emergência e tal, e daí tava já saindo lá do teu atendimento, tu olhou, tipo, mas né, o que tá acontecendo? Foi isso daí. Diz que tu entrou junto no centro cirúrgico, sem, né, ganhar nada, Sem digamos pretensão. assim, sem pretensão nenhuma, né, foi lá, dedicou, deu o teu melhor lá, o resultado foi muito bom, né, e ela disse, nossa, o Éder realmente ama o que faz. Por quê? Porque não tinha por que tu fazer aquilo, né, não teve, né, holoforte nenhum, né, porque não saiu divulgando, você podia falar agora que, um dia eu fiz... Não, né, tá ouvindo de outra pessoa que eu ouvi no bastidor. Então, é isso, né, você que tá aí, a gente tem que ter o foco, a missão, né, de alcançar coisas maiores, mas não pode perder a essência, não pode perder o porquê de, né, quando tu começou lá, né, porque tu tinha aquele foco de fazer o que tu faz hoje, e se, né, parou para pensar, né, não tá alinhado com o que eu faço, vamos recalcular aqui, né, que a Kevin diz, vamos ajustar, porque não adianta ter velocidade pro caminho errado, né, porque senão a gente vai ficar mais longe ainda, né? Eu vejo que hoje os colegas são muito insatisfeitos, né? A gente lida muito com isso dentro da veterinária, insatisfação com o trabalho, a gente fala muito sobre burnout, e eu vejo que algumas coisas levam a isso, e isso é uma delas, né? Às vezes a gente vai se comparar, como vocês falaram aqui, é uma curva de aprendizado. Eu não posso me comparar eu com vocês que estão 20 anos na estrada. Eu tenho 20 anos, né? Pra caminhar e chegar lá. Então, esse talvez seja um dos primeiros erros, a comparação. E isso que o Maicon falou, às vezes a gente tá almejando o lugar errado, faz decisões de escolhas erradas e acaba infeliz com aquela decisão que foi tomada, né? Porque eu pensei que isso aqui ia dar muito dinheiro. Só que o dinheiro, ele não vai sustentar o dia difícil, né? Claro, não tô falando das contas, eu estou falando do nosso dia a dia, porque assim, digamos, para exemplificar aqui, que o boleto ele fica lá no dia 10 e os outros 29 dias do mês, né? Pra gente continuar se levantando e fazendo o nosso melhor todos os dias. Vai ser o nosso propósito, vai ser o amor por aquilo que a gente tá fazendo, né? Porque assim, essa ação do Éder ali nesse centro cirúrgico gerou imagina todos que estavam ali, a admiração pelo profissional que tu é, e com certeza, quando eles precisarem indicar um serviço, vai ser pra quem? Ou quando vinha aquele caso assim, meu Deus, quem poderá nos salvar? Quem que eles vão lembrar? E naquele momento foi algo que, assim, só foi ali, deu a tua opinião, volta ali no que eu falei, né? Às vezes é tão óbvio pra ti, mas pro colega não é. E em contrapartida, a gente vê que realmente tem muitos colegas que não têm esse carinho pelo colega, pelo parceiro, né? Esse carinho que vocês estão demonstrando aqui de... Gente, a gente é uma equipe. A gente tem que trabalhar em parceria, né? O Éder comentou muito aqui da questão do clínico geral. Eu preciso dele também. Às vezes a gente olha pra galera que tá começando até com uma certa indiferença, né? Tipo, não sabe nada. Tá, mas e vai ser tu que vai se dispor a ensinar?
a mostrar o caminho, a mostrar como é, né? Eu queria fazer uma pergunta, eu tenho o meu lado curiosidade, eu sempre chego nessa hora, eu quero entender melhor um bate-volta aqui. Em toda a carreira de vocês, em algum momento, eu quero que vocês puxem na memória. Qual foi aquele momento, assim, que deu medo? A sensação de medo, assim, realmente foi um tratamento específico? Foi alguma coisa muito diferente que vocês iam colocar dentro da especialidade de vocês? Foi alguma situação com um cliente específico ou com um parceiro? Em que momento vocês sentiram medo? O tempo todo. Todos os dias. Não necessariamente medo, mas um desafio diário, né? Eu chamo de medo, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é como você Responde ao gerencia, né? medo. Como você lida com medo. Medo o tempo todo, porque nós lidamos com vidas, nós lidamos com famílias, é de altíssima responsabilidade o que a gente faz. Se eu pudesse elencar aqui, talvez o que dá mais frio na barriga, por incrível que pareça, eu estou falando isso agora, mas empreender. Empreender é Uau. algo que dá bastante frio na barriga, porque a gente está confiando aí num resultado possível, né? Então, talvez os momentos, por mais que a gente lide com vidas, né, com a medicina, que é algo complexo, eu acho que o desafio de empreender, ele é um pouco mais, dá um pouco mais de medo. Até porque não é a nossa formação, né? A gente não se formou na escola do Esse empreendedorismo. é um ponto. É os né? bônus que entregam lá no final. Se formou, agora toma um bônus aqui. Marketing, né? Empreendedorismo, contabilidade. Você sai da faculdade já tendo que se especializar em outras Exato, áreas junto, né? né, da sua. Se fosse só por dinheiro, definitivamente eu já tinha parado há muito tempo. Ido pra, sei lá, fazer cirurgia ortopédica, alguma coisa que dá mais dinheiro, assim. A área comercial, Área né? comercial, enfim. Teve o gosto Coisa ali. boa, a gente ganha o carro, as viagens, o salário, só vai, né? Mas a gente é teimoso, a gente gosta. Nossa aventura. E a gente mantém o propósito. Não adianta. Depois que pica a gente, assim, o mosquitinho dali da curiosidade, é difícil voltar atrás, assim, sabe? Tem vários momentos, eu acho que você se questiona, putz, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que vale a pena manter insistindo ainda? E a gente espera mais um pouquinho e, pum, acontece alguma coisa que fala, não, realmente não devia ter desistido naquela época, né? Desafios vão vir direto, né? Sempre. Eu acho que se parar de vir é um problema, a preocupação é grande, mas a gente tem que persistir. Claro, e recalculando a rota na medida do caminho, do percurso, mas sempre tentando chegar nesse propósito final. Legal. E, né, são quantos anos de profissão total, Éder? Aí, Vou completar 20 anos. 20 anos. Em dezembro. O Ricardo, quanto 18? tempo? 18 já? Deixa eu voltar na pergunta. Eu tava pensando que a pergunta Refletindo. foi muito objetiva, né? Então eu acho que dá para citar aí alguns eventos aí que me deram bastante medo. Eu acho que quando tinha aí uns 5 ou 6 anos de formado, eu recebi um convite para fazer doutorado em São Paulo. E decidi ir para São Paulo. No meio da história surgiu um convite para ir para Brasília, para trabalhar. Um empreendimento novo, né, inovador, desafiador. Uma rede de clínicas e voltado para as especialidades. E eu fui para lá. Então esse foi um dos momentos. E depois decidi voltar. Então isso deu outro medo, porque e aí, voltar? Será que as portas que eu abri aqui em Floripa se fecharam? Então acho que esses movimentos assim de você dar uma guinada na carreira, eu acho que dá mais medo do que às vezes entrar numa cirurgia pela primeira vez, sabe? Porque O tal do ali e se, né? E se der Exato. errado? E se eu perder tudo? Mas e se der certo, né? Pensando por esse lado, eu tô passando por uma situação semelhante agora, mas já tive outros desafios. Por exemplo, eu morei em Florianópolis por 2010 a 2018.
né, atendendo só aqui e tal. E em 2018 recebi a proposta para voltar para Lages, né, para trabalhar na faculdade. Eu tive medo. Nessa época a gente conversou bastante sobre isso. Pô, será, né? De novo aquele frio, né? Mas para ser professor e veterinário da clínica escola lá da faculdade do Centro Universitário Unifacvest, né, que eu tô até hoje. Então, deixar esse campo já com mato já meio Na parado, baixadinha. para favorecer, deixar um terreno aberto para outro montar uma barraca ali, foi uma situação que eu fiquei com bastante medo, mas no meu caso eu me mantinha vindo fazer os atendimentos nos finais de semana, atendendo online durante a semana, e ocorreu assim por um bom tempo, né? Mas eu acho que a coragem é o que movimenta o ser humano. O medo paralisa e a coragem movimenta. Então foi o que ele fez. Ele falou, tô com medo, mas vai com medo mesmo. A gente O conversou medo até bastante. protege, né? Porque Isso se a quer gente não dizer- tivesse medo, a gente ia atravessar a rua sem olhar pro lado, Sim. né? Então... Eu tinha ouvido falar sobre isso, né? Que o medo em si, porque o pessoal dizia, medo é ruim, é ruim. Não, né? O medo trouxe a gente até aqui, a evolução, né? A gente manteve aí sobrevivendo aos anos com medo, né? Lá o Homem das Pedras lá tinha que estar atento, daqui a pouco um bicho ia vir e ia comer ele. E assim vai. Aí, o medo, ele serve, né? Como Mantém aquela- vivo, é a proteção. a proteção ali, mas não pode paralisar a gente, né? Exato. Em muitos casos, ele só tem que ser aquele alerta. E falando, agora há pouco tu falou que, né, capinou o lote todo, né? Já tava o Inti ter que ir para outro lado, capinar de novo. Mas como que vocês veem? Como vocês fazem para manter, né? Vocês vieram, desbravaram, né, o pioneirismo e tal, mas a gente sabe que subir muitas vezes é difícil, mas se manter, né, como referência é mais difícil ainda. Tem que manter Né? a enxada sempre afiada, né? É isso aí. Para abrir direto os campos por aí. É um desafio, né? Aquela coisa, se posicionar e estar sempre estudando, isso é muito importante. Sempre fazendo network, porque a cada semestre novos veterinários estão no mercado de trabalho e é importante você conhecer todo mundo que está chegando. Mas se posicionar, eu acho indispensável, sim. Claro que não dá para cair naquele veterinário blogueiro demais e começar a Sim. fazer dancinha no TikTok, que eu acho que, né, não é o meu propósito, sim, mas pode funcionar para outros colegas. Mas basicamente com engajamento, você mostrando seu posicionamento, eu acho que é super importante isso. O engajamento, ele não é só, né? Como o Michael falou que não é só o digital. O digital, ele é um eco, né? Do que a gente faz na vida real, né? Sim. Até porque se for só no digital, não vai dar em nada, não vai se manter, né? A pessoa vai te chamar, vai chegar lá, não é aquilo que ela esperava, logo a tua fama vai se dissipar, né? Mas é o grupo lá do WhatsApp, né? Que tá lá todos os veterinários, a gente vê, precisa de indicação de carne, precisa de indicação comportamento, sempre vem o nome de vocês, né? Como vocês falaram, esse dia a dia, né? De estar com os colegas na clínica, né? Como aconteceu ali nessa situação do Éder, né? Sim. Se vou ignorar, vou passar reto, daqui a pouco, o Michael gosta muito daquela frase que não evolui, é extinto, né? A gente pensa que chegou num lugar e, eu sou o cara. Não, acaba caindo, né? Mas isso eu vejo muito principalmente na questão do marketing em si, né? Às vezes o pessoal tá indo bem e tal, e daí tipo, agora eu já tô estruturado, né? Abre mão do marketing em si. Só que daí o que acontece? Começa a decair. Isso aqui não é de uma hora para outra, assim como na profissão de vocês, né? Vocês pararem hoje, vai ter para mais 2, 3 anos aí a demanda reprimida, que a gente chama, né? Vai ir, só que vai ser aos poucos. Só que daí na hora de voltar, que é o difícil, né? E o trabalho de marketing também é isso, eu sinto muito isso, às vezes a gente tá indo bem, parou. Daí, quando sente, daí dá um trabalhão pra gente voltar. E é basicamente isso que tu falou, né? É se manter ativo ali, se manter network. O pessoal às vezes pensa network só como maneira de que vai me indicar trabalho, né? Eu indico trabalho pra pessoa. Mas não, tem muita troca de conhecimento. A gente vê isso muito no dia a dia lá com as meninas da mentoria da Expert Vet, né? O que acontece? Fulana, eu preciso disso. Fulana, eu tô com essa dificuldade. E o network entra aí, né? Acho que a parte mais valiosa até do network do que as indicações é a troca que a gente tem, que muitas vezes a gente ia quebrar a cabeça com uma coisa que o outro já quebrou,
e a gente não vai precisar passar pela mesma coisa, né? Mas é exatamente o que vocês estão falando, manter o networking, se posicionar, mas não se posicionar de qualquer forma. Isso, Você tem que comunicar o que realmente você é, porque as pessoas não são bobas, né? exato. Você vai aparecer para várias pessoas, mas e aí, como é que você sustenta isso? Então, o que que é isso? É relacionamento. Então, tudo isso é baseado em relacionamento. Por que que a gente precisa fazer um marketing? Não é para ficar conhecido, Sim, é para ser conhecido para poder proporcionar novos relacionamentos. Eu acho que a chave é essa, é relacionamentos. E eu concordo com o Ricardo, se manter o estudo, tem que se manter sempre atualizado e não só tecnicamente, né, mas entender a movimentação do mercado. boa. A gente tem que saber o que está acontecendo para saber de que forma que a gente vai se movimentar para manter a posição. E aí a gente entra em outro ponto também, né? Que vocês citaram bastante aqui, que é o que vocês se espelharam desde lá no início, da medicina, né, humana, porque é uma coisa natural. A tecnologia acontece muito isso também, né? Vem da medicina humana, vai primeiro lá, depois vem para veterinária. E também eu, na parte do marketing, eu quero ver na parte de comportamento, né, desenvolvimento, De pessoas, né? né? Mas De eu gosto dos pessoas. dois, tá? É uma área que eu gosto muito. E é isso. A gente não ficar, muitas vezes, você que tá aí assistindo, né, ficar naquela bolha, o que que o colega tá fazendo, né? Não, né? Abre os horizontes, pensa, vê o que que eu, por exemplo, no marketing, eu vou lá, o que que os médicos estão fazendo. Por quê? É natural também. Os médicos já estão há muito tempo despertados para a questão do marketing. Os médicos humanos, né, no caso. Eu trago o que está dando certo lá para veterinária, né? Pego de grandes indústrias, o que está dando certo, que dá para a gente adaptar, que a gente disse ali, não vamos botar dancinha, mas vamos encontrar uma maneira de chamar a atenção, então, desse público para comunicar da maneira que a gente quer. E é isso que eu vejo que vocês aí estão há muito tempo no mercado, né? E que a gente diz, o marketing não sustenta a longo prazo, né? Não adianta tu fazer, né, botar o terninho, né, olá, tudo bem e tal, chega lá o atendimento não é bom, vai dar 2 anos, vai cair, né? Até E é porque o isso. cliente insatisfeito, ele fala muito mais que o satisfeito, né? Ah, O sim. satisfeito Essa conta pro do propaganda lado, o espalha. insatisfeito fala pra todo mundo que ficou insatisfeito, Isso né? viraliza demais, né? De forma prática, hoje, agora eu quero que o pessoal saiba encontrar vocês. A gente tá falando muito sobre vocês estarem tanto tempo no mercado, sobre atualização, sobre networking, sobre educar, né, os colegas. Como de forma prática hoje vocês fazem um trabalho? Falem um pouquinho dos trabalhos de vocês e de forma prática como que os colegas chegam até vocês, o que vocês desenvolvem para esses colegas, como que funciona hoje o dia a dia de vocês? Eu tenho a minha clínica, a Digital Vet, que fica na Trindade. E nas redes sociais eu confesso que eu tô pecando, eu preciso dar a gente precisa conversar mais. Mas eu ainda continuo fazendo os atendimentos volantes, muito menos do que antes. Mas eu continuo fazendo porque isso me ajuda a manter essa rede de contatos e o relacionamento, como eu falei, né? Porque não adianta só também conhecer, mas a pessoa que lembra de você, ela tem que lembrar do que você entrega. Então, eu procuro manter dessa forma. E agora estamos com alguns projetos aí para levantar voo, né? Para alçar voo, como a Axisvet aí, que o Maicon fez parte aí do comecinho dessa jornada. Eu tô, além da cardiologia, eu falei muito aqui da cardiologia, mas eu atuo na pneumologia também, já há muito tempo, mas eu busquei, quando lançou o primeiro curso de pós-graduação em pneumologia, eu fui lá, fiz o curso, concluí a pós, mas eu tenho essa paixão pela cirurgia e eu sempre procurei fazer isso em paralelo, né, andar com essa curva de aprendizado em paralelo. E agora na cardiologia veterinária, não só na cardiologia, em outras áreas, mas especificamente para onde eu estou voltando mais, a área de cardiologia intervencionista, que são procedimentos cirúrgicos por via catéter, né, via intravascular. Eu fui, há alguns anos atrás, eu fui para a Espanha fazer um curso básico, né, de treinamento em intervencionismo. E eu já trabalho há alguns anos com a equipe do Dr. Paulo Giuliani, de São Paulo.
Eu venho nessa curva de aprendizado muito lenta e muito longa, e tivemos oportunidade com a AxisVet de acompanhar alguns procedimentos, de auxiliar, inclusive, em alguns procedimentos aqui em Florianópolis. Acredito que os primeiros procedimentos de cardiologia intervencionista tenham sido feitos com o nosso acompanhamento aqui. Eu tive também a honra de implantar. Eu tomo cuidado de falar que eu fiz o primeiro, né? Que eu fui o primeiro, porque esse estado é muito grande, tem muita gente, né? Então, se alguém já fez o que eu vou dizer aqui, por favor, me desculpe, mas não, a minha intenção não é essa. Mas talvez um dos primeiros, vamos dizer assim, implantes de marca-passo em cães, com uma equipe totalmente local. Uau. Nós Que legal. fizemos já 2 Incrível. procedimentos aqui com a equipe totalmente daqui, sem o auxílio dos veterinários de São Paulo, que já tem, já fazem esse serviço. Então, a AxisVet está nos ajudando a divulgar esse tipo de procedimento aqui. Sim, porque antes tinha que ir para São Paulo, qualquer procedimento para fazer. Antes tinha que se virar para encontrar quem fazia, quem E juntar. resolvia o problema, Se né? achasse em São Paulo, tava bom. Exato. Quando o veterinário sabia que existia essa possibilidade, porque aí está o primeiro desafio, mais né? detalhe. Então, com a AxisVet a gente quer primeiro mostrar aos veterinários, tanto clínico geral, quanto cirurgiões, quanto cardiologistas e outras especialidades, que existem essas soluções, que elas estão disponíveis na medicina veterinária e que existe uma equipe aqui que pode Capacitado. proporcionar isso e também capacitar profissionais para Show. atuar nessa área. Vocês trabalham, então, também com a capacitação dos colegas. Também trabalhamos com a capacitação. Tanto Como na que o pessoal cardiologia. encontra lá para saber dos próximos eventos, para estar por dentro? Tá um pouco estacionada, porque nós estamos fazendo aí uma reestruturação, mas AxisVet oficial no Instagram. Fiquem ligados que em breve vamos reativar aí os trabalhos. Então você e meu colega veterinário, a famosa Breuba, não sabe resolver, você já sabe para quem ligar, chama lá o Dr. Éder, pede Isso. uma luz. Mas o pessoal também pode me encontrar no Instagram, Éder Costa Vet, ou no perfil da Digital Vet, que eu estou aí à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Show. No meu caso, eu tô focando cada vez mais no atendimento online, né? Eu tenho deixado de seguir na rotina que eu venho fazendo há muitos anos, que é viajar, pegar a estrada. Já passei muito perrengue. Nossa, cada história de estrada, assim. Não, agora vai ter que contar uma história. Não, para. Olha, nas viagens que As histórias deles são as melhores. Senta que lá vem a Conta história. uma aí pra nós. Putz, tem várias, mas aconteceu várias vezes, assim, teve uma vez que eu saí de Lages, de carro, de manhã, de madrugada, para estar aqui às 10 em Floripa, e não tinha amanhecido ainda, e do nada, assim, no meio da estrada tinha uma árvore caída. Não tinha chegado nenhum carro ainda, tinha tombado a árvore, Sim. galho cruzando as duas pistas, assim. Aí eu fui o primeiro carro a ver aquilo, liguei pro alerta e tal, e o povo chegou já chutado atrás, né? E no final a gente reuniu uma galera ali Pra antes levantar. de esperar, sei lá, a polícia rodoviária, assim, a gente pegou cada um lá do galho tirão. e tiramos Meu a árvore Meu do caminho. E, nossa, foi muita... Então, eu sou veterinária, eu entendo de bichos, mas vamos dar um jeito nessa árvore aqui. Não, e o jeito depois da roupa chegando na casa da Meu cliente. Deus. Conta pra cliente a Explicar, história. não, eu tirei uma árvore pra chegar na Literalmente desbravando, que era tudo mato. Tirando mato. literalmente. E eu tô no momento de recalcular a rota, porque eu acho que até vale para reflexão dos colegas. Eu, dia 27 de setembro do ano passado, durante um atendimento na clínica, eu conversando com os tutores, assim, minha voz começou a enrolar. Começou a ficar... blá, blá. Eu não entendi muito bem o que era aquilo, pensei que fosse... As 5 cervejas que tinham tomado. Não tava trabalhando. Mas eu achei que fosse alguma gripe, alguma coisa assim. E, enfim, fui acabar indo no hospital no domingo e acabei tendo, depois de muitos exames e tudo, eu acabei tendo o diagnóstico de esclerose múltipla.
E daí, de lá, no começo, começou a evoluir mais o quadro, eu não mexia meu braço direito, minha perna direita eu não mexia direito, não conseguia caminhar, precisava da ajuda da minha esposa pra me trocar, e minha fala ficou completamente enrolada, ainda tá um pouco, mas tá cada vez melhor. E eu vinha me recuperando, em março desse ano, 2026 já, começou uma dor muito grande na minha coluna e por conta dessa rotina da cama, e sofá, enfim, começou a aumentar peso, acabou me estourando uma hernia de disco, né? E eu fui... Depois de eu cheguei a ficar uns 10 dias acordado, assim, sem conseguir dormir, com uma dor absurda. Era uma dor refratária, tomava tudo qualquer analgésico não funcionava. E acabei operando a coluna dia 18 de março. Então, de lá pra cá, eu venho me recuperando cada vez mais, mas definitivamente eu não posso voltar naquela minha rotina de antes, porque é aquela coisa que a gente sempre ouve dos pais, de parentes, um dia tua saúde, teu corpo para, né? Vai te cobrar isso aí. E cobrou, né? Daí acabei que o principal motivo olha como é que é louco isso, né? No dia 27 que começaram os sintomas, eu tava na clínica, mas preocupado com o carro, porque eu tinha que fazer uma viagem aqui para Florianópolis no final de semana, e o carro estava esquentando, eu deixei o carro no mecânico, e havia a possibilidade de ser um problema de cabeçote, o que me custaria aí uma manutenção absurda, eu já tinha gastado horrores com o carro. Então foi esse estresse que deu gatilho para a crise, para o surto. E no final das contas era uma tampinha que eu gastei R$30. Nossa! Enfim, a gente vai tendo desafios, vai recalculando a rota, e nesse momento, assim, eu venho, por conta da dificuldade, até parte locomotora, focando cada vez mais no atendimento online. Porque nós todos... inclusive a medicina humana, teve a oportunidade em 2020, né, com a pandemia, ver que existia a possibilidade de atendimento online, muito antes a psicologia, a medicina, enfim, fizeram esses atendimentos, um pouco depois que a veterinária se puxou e acabou regulamentando a telemedicina. Mas eu venho observando que desde lá, eu venho melhorando cada vez mais esse atendimento. Por mais que eu ainda mantivesse os atendimentos presenciais, eu venho vendo que, especialmente na área comportamental, isso é possível, né? Porque da mesma forma como os psicólogos fazem teleatendimento, eu consigo falar com os tutores de cães e gatos, eles filmando esses comportamentos na ausência de qualquer estranho na casa. Até melhor, né? Até melhor. Por exemplo, eu cansei de atender casos de ansiedade por separação, que eu chegava na casa do tutor, o cachorro, perfeito, do meu lado, sentado no sofá, relaxadão, com a barriga pra cima, eu falava, cara... Aonde tá a ansiedade, né? Mas a ansiedade só acontecia, obviamente, no momento que o tutor saía de casa. E não ia acontecer naquele momento. Sim. Então, o vídeo, nesse caso, é até melhor, né? E por conta disso, eu venho também mediado por esse desafio que a vida colocou na minha frente. Eu venho contornando e buscando, tentando abrir mato em outras áreas, né? E tem funcionado super bem. Voltando naquela tua pergunta sobre o medo, eu acho que esse foi o maior. Não só de saúde, mas de como me posicionar e como conseguir atender, conseguir manter os atendimentos, mesmo com qualquer condição. Foi um desafio, tá sendo, mas eu acho que quando a gente tem a coragem e se esforça para fazer algo, tá vindo resultado. Eu acho que tão bom quanto o atendimento presencial, assim. Bem provável aí, volta naquilo que a gente falou, né? Tem muitas chances de dar certo, e mais uma vez, tu tá sendo pioneirismo, né? Mais uma vez sendo pioneiro nessa parte do digital também, né? Do online, do atendimento online. Né? Sempre tem outros colegas que já faziam online, tá? Tudo, mas eu Não, acho uma que rotina, exclusivamente online...
talvez sim. E fora, o alcance é muito maior, né? Pode entender, porque Escalar, claro. viajar, né, lá para São Paulo, Nordeste, agora pode atender o Brasil todo, Não, né? Com curioso. parcerias, com... É curioso que eu sou usuário do SimplesVet, né, a plataforma, e durante a pandemia eu atendi vários brasileiros em Dubai, em Exato. Estados Legal. Unidos, Espanha, Imagina. Portugal, eu ainda atendo. E lá para você colocar o telefone do cara, não tem como Não mudar aceita. o DDI. Nossa, Você cara, que vai já estar solicitei. acompanhando É. esse doutor? Não pode, não pode. Não tem como mudar o DDI, né? Daí... Aí, SimplesVet, ajuda a gente aí, ó. A gente não pode perder cliente. Vamos botar aí as bandeirinhas do lado ali pra gente. Que a gente quer, né? O Brasil já tá ficando pequeno pra gente. Vamos avançar, né? É isso aí. Pessoal, falando ainda em pioneirismo, né? Pra quem tá com uma ideia inovadora, mas o medo tá travando ali, agora é a hora que a gente dá a mensagem direto pra quem tá assistindo ali pra gente. Olha né? ali pros nossos Olha, colegas. Pra aquela câmera ali, daí não briguem, pode um de cada vez. Deixem um recado, né, bem objetivo, claro, para quem tá com um pensamento de inovação, um pensamento de fazer algo diferente do mercado, mas o medo tá travando. Eu acho que, primeiro, não deixe o medo te paralisar. Não pense primeiro no resultado. Busque primeiro aquilo que te completa, aquilo onde você vai ser feliz, que eu acho que, em primeiro lugar, é você buscar a felicidade. E não vou romantizar aqui dizendo que o resultado vem naturalmente, porque ele não vem naturalmente, ele vem de muita luta. Agora, o medo, acho que o medo realmente que não pode te paralisar é o medo de falhar, medo de dar errado. Porque a gente tem tempo na vida enquanto nós estamos vivos. Não é enquanto você é novo, enquanto você é solteiro, enquanto você tem disposição física, não. Enquanto você está vivo, você tem tempo. Então, o medo de recomeçar, não deixe que esse medo te paralise. Mas respeite o medo também, né? Então, tendo medo, tente usar esse medo a teu favor. Então, se especializando. Quero começar numa área, né? Na nossa época não tinha, pelo menos na minha, da área de comportamento, não tinha curso de pós-graduação, nada na área, na época. Hoje já tem. Então, você tem a possibilidade de fazer cursos que te colocam na área, no mercado, em contato com outros colegas que já trabalham na área. Fazer, mais uma vez, o network é super importante, né? Mas não deixar de fazer, né? O medo não pode te paralisar, ele é importante para te ajudar a planejar quais serão as dificuldades, talvez fazer uma pesquisa de mercado para ver se a tua região tem a demanda para aquele tipo de atendimento especializado, não sair fazendo as loucas assim, mas não deixar de fazer. Ou se é muito objetivo teu, mas naquela tua região não dá, pensa numa mudança de cidade ou de uma outra forma de atendimento, mas busque alternativas para chegar no teu objetivo. Eu acho que dificuldade a gente sempre vai ter, e elas são importantes para a gente crescer cada vez mais, né? Com responsabilidade, Muito bom. né? Não sair de qualquer jeito, né? Com certeza. Muito bom, amei a nossa conversa. Por mim, a gente poderia fazer um plantão agora, 12 horas aqui, continuar falando, que eu tenho certeza que tem muito mais histórias. Quem sabe uma próxima vez, né? Não continua. Porque ali tem um monte de história que a gente não ouviu ainda, né? Imagina, 18 anos, 20 anos. É muita história, coisa né? pra gente contar em uma hora, Olha, né? velho, hein, cara, com esse cabelo branco aqui. Gente, se você gostou desse episódio, manda aí pra um colega veterinário que às vezes tá desanimado ou tá com um sonho, tá com medo. Esse episódio a gente falou muito sobre isso, né? Sobre a gente desbravar e acreditar naquilo que pulsa no nosso coração, né? Por mais que às vezes ao nosso redor não parece que aquilo vai dar certo, mas se tem uma coisinha aí, tem uma fagulha, provavelmente que nem diz o ditado, onde a fumaça há fogo. Então, estude a sua área, entenda se realmente faz sentido e vá atrás dos seus sonhos. Muito obrigado, Éder. Muito obrigado, Ricardo, por esse tempo compartilhado, essa experiência compartilhada, porque assim como você que está assistindo aí, a gente também aprende muito com esse pessoal que senta à mesa aqui. Então, fica ligado, acompanha, continue à mesa conosco, aprendendo, e
até o próximo Expert VetCast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Até o próximo.